Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a mecânica. E para a gente já chegar chegando, como de costume, vamos começar com um problema que, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, não são problemas para a gente exercitar. Eles são problemas para a gente mostrar como funcionam as ferramentas que foram apresentadas até agora e utilizar esses problemas para consolidar os conteúdos, beleza? Exercício, você vai pegar dezenas, de preferência centenas, no seu livro, nas listas que você conseguir, apostilas, seja na internet, sua escola, onde você estiver, e faça a maior quantidade possível de exercício para você conseguir ficar dominando isso aqui, para você conseguir fazer isso aqui com fluência, beleza? Nosso primeiro exemplo de hoje diz o seguinte: um garoto de massa 40 quilogramas, caralho, bicho, é só a titela, né? Um garoto de massa 40 quilogramas partiu do repouso no ponto A do tobogã da figura e a seguir atingindo o ponto B com velocidade de 10 metros por segundo. Então o garoto estava aqui em cima, nesse pontinho aqui, ele desce, 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 você pode ver que é um formato que eu não conheço, e ele chega aqui embaixo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Admitindo que a gravidade é 10 e desprezando o efeito do ar, calcule o trabalho das forças de atrito. Aqui, esse é o tipo de problema que às vezes na hora de fazer a leitura você já se incomoda de primeira. Por quê? Porque eu sei lá como é que eu vou calcular essa força de atrito. Então, o sujeito que vê isso aqui no meio de uma prova, sem o contexto, né, sem estar no capítulo específico de energia, ele pode pensar: força de atrito é μ vezes normal. Ele já errou. Ele já errou, porque força de atrito é μ vezes normal naquela situação super específica. A mesma normal durante todo o tempo, que não é verdade aqui. Porque se o ângulo desse tobogã vai variando com o passar do tempo, significa que você não é capaz de obter essa normal. Você teria que ficar calculando diversas forças de atrito em todo o processo para tentar descobrir qual foi, né, o trabalho dessas forças aí no processo inteiro. Beleza? Então, o caminho não é pela força de atrito. Beleza? A gente não vai conseguir seguir por esse caminho aqui. Normalmente, os problemas em que o cálculo do trabalho é muito complexo, o cálculo da força é muito complexo, normalmente são problemas que a gente vai lá e resolve por meio de energia. Beleza? E qual é a ideia? Esse sujeito, quando ele está aqui em cima, ele tem uma certa energia potencial gravitacional que pode ser calculada por m vezes g vezes h. Por que eu acho legal isso? Porque lá em cima ele está com uma energia que vai se transformar em energia de movimento aqui embaixo. Então ele chega aqui embaixo, ele vai ter energia cinética. Essa energia cinética vai ser calculada por mv ao quadrado sobre 2. Então eu sou capaz de calcular isso. Lá em cima a massa dele é 40, a gravidade é 10 e a altura é esses 10 metros aqui mesmo. Fica, portanto, 40 vezes 10 de novo, que dá 400 com 10, 4.000. 4.000 joules. Essa é a energia potencial gravitacional que ele tem quando está lá em cima. Beleza? Aí ele desce, 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 desce. Claro que essa energia potencial gravitacional, uma parte dela vai se transformar em energia cinética, porque na hora que ele está descendo, essa energia potencial gravitacional se transforma em energia de movimento. Ele de fato se movimenta quando ele vai descendo. Mas olha que coisa interessante nós temos nos números aqui. A massa dele é 40. A velocidade dele é 10. 10 ao quadrado sobre 2. 40 vezes 10 ao quadrado? 40 vezes 10 ao quadrado. 4.000 dividido por 2. Olha aí. Ó. Isso aqui me dá 2.000 joules. 2.000 joules. E a energia potencial gravitacional dele aqui embaixo é zero, porque se ali em cima onde ele estava a altura é 10, significa que o zero é aqui.
O problema poderia ter colocado uma referência em qualquer outro lugar, mas ele colocou aqui, então dá para perceber de fato que lá em cima, quando ele estava, né, partindo lá do repouso, ó, partiu do repouso, ele tinha energia cinética nula e tinha 4.000 de energia potencial gravitacional. Esses 4.000 de energia potencial gravitacional se transformaram em apenas 2.000 de energia cinética. Ou seja, parte da energia desapareceu. Virou trabalho da força de atrito. Se não fosse pela força de atrito, durante a descida, os 4.000 joules de energia potencial gravitacional teriam se transformado em 4.000 joules de energia cinética. E você teria a velocidade dele, que é um valor diferente, que não seria esse 10. Porém, uma parte da energia potencial gravitacional foi perdida na forma de trabalho de força de atrito. Que parte? A diferença. A diferença 4.000 menos 2.000, que me dá 2.000 joules, que é o trabalho da força de atrito. Beleza? Problema simples, bem tranquilo. Pediu um negócio de trabalho, podia ter pedido alguma outra coisa aí, né? Mas, em princípio, é dessa forma que a gente vai proceder, beleza? Então, quando houver atritos, você deve perceber que a energia não se conserva. Parte da energia acaba se perdendo por conta da ação das forças de atrito, chamadas forças dissipativas. Beleza? Vamos para outro exemplo? Na figura AB é um plano inclinado sem atrito e BC é um plano horizontal áspero. Áspero significa com atrito. Um pequeno bloco parte do repouso no ponto A. Se ele parte do repouso, a energia cinética que ele tem no início do movimento é zero. Beleza? Parte do repouso no ponto A e para no ponto C. Ou seja, se ele para no ponto C, significa que quando ele chega no ponto C, a energia cinética também é zero. Vamos anotar esses dados? Então, aqui a energia cinética é igual a zero. Aqui a energia cinética é igual a zero. Lá em cima, a energia potencial gravitacional vai ser mgh. Eu sei lá quanto vale a massa dele. Aqui embaixo, nesse ponto B, eu não sei quanto vale a energia cinética. Mas eu sei que a energia potencial gravitacional é igual a zero. No ponto C, eu também tenho certeza que a energia potencial gravitacional é igual a zero. Beleza? Então, de A para B, nós não temos atrito. Então, eu tenho certeza que essa energia cinética que tem aqui embaixo veio totalmente da energia potencial gravitacional que ele tinha quando estava lá no ponto A. Beleza? E aqui nesse meio, entre os pontos B e C, que a gente tem a ação de forças de atrito, a energia cinética que ele tem nesse ponto vai sumir e virar zero, porque tem atrito. Então, é o atrito que vai desaparecer com essa energia cinética. Beleza? Essa é a nossa estratégia. Beleza? Então, na figura, AB é um plano inclinado, sem atrito, BC é um plano horizontal áspero, um pequeno bloco parte do repouso e vai para o ponto C. Ele só falou o coeficiente de atrito. Olha que sem vergonha, ele falou que o coeficiente de atrito é 0,4, mas ele não fala mais nada. Ele não falou a gravidade, ele não falou a massa. Sabe por que ele não falou? Porque você não vai usar diretamente para resolver o problema. Beleza? Você não vai usar essa informação. Beleza? Alguns desses problemas que a gente usa como exemplo são problemas que vieram de vestibulares. E como eles vieram de vestibulares, muitas vezes ele tem lá na capa da prova o valor da gravidade, alguma informação. Mas aqui claramente nós não temos a massa dessa caixinha, não temos a massa desse bloquinho. Então eu vou ter que levar tudo até o final sem botar os números, beleza? Por quê? Porque eu não tenho os valores todos. E quando você não tem todos os valores,
o mais apropriado é você fazer o cálculo com as letrinhas primeiro, beleza? Para você não se enrolar. Então, eu vou marcar aqui os dados que nós temos. A massa do bloquinho, não temos. A gravidade, eu acredito que não vai ser necessário, mas quando chegar no final, 10 metros por segundo ao quadrado, que pode ser que ela esteja na capa da prova desse vestibular aqui. Beleza? A altura que ele saiu está escrita na figura, é a altura de 2 metros. E o coeficiente de atrito, que foi dado aqui, 0,40. Sem unidade de medida, porque coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Beleza? Então, a primeira parte. Primeiro é perceber que o MGH se transforma em energia cinética, ou seja, que energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Então, MGH, que é a energia potencial gravitacional, que está virando energia cinética, vai ter que ser igual a mv² sobre 2. Já fiquei feliz porque m sobre m dá 1. Então, aqui eu consigo descobrir informação interessante de que a velocidade dessa partícula vai ser gh vezes 2, ou ainda, como aparece nos livros, 2 vezes g vezes h. Então, como está ao quadrado, a velocidade vai ser raiz de 2gh. Muitos anos atrás, quando eu estava estudando esse assunto pela primeira vez, um colega que estava me explicando um exercício como esse falou: e aí chegamos no famoso raiz de 2gh. E eu morri de vergonha porque eu não sabia que esse resultado era famoso. Eu não me lembrava desse número, dessa fórmula, de lugar nenhum. Eu não sabia que ela era famosa. Beleza? Não que você deva ficar triste, igual eu fiquei no dia, porque eu fiquei bem triste, porque eu não sabia que era famosa, mas faça exercícios. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai perceber que algumas dessas fórmulas aparecem toda vez. Elas aparecem com frequência. Embora o pessoal não mande a gente decorar, muitas delas a gente vai acabar vendo, muitas vezes vai acabar memorizando. Beleza? Isso é muito interessante para a gente ter um reforço positivo durante a solução das questões mais longas. Beleza? Agora, beleza. A partícula chegou até aqui, né? A caixinha chegou, né? Totalmente sem atrito. Quando ela chegou no ponto B, o atrito vai ser usado para frear a partícula, vai ser usado para frear a caixinha. E eu preciso descobrir qual foi a distância percorrida por ela nesse processo. Beleza? Para achar a distância percorrida, a gente tem vários caminhos. Aqui eu vou pensar na equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz para a gente que v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a delta S. Por quê? Porque a gente usa Torricelli quando não temos o tempo, não temos fornecido o tempo, então a gente vai dizer que a velocidade final é ao quadrado, né? 0 ao quadrado. V0 ao quadrado vai ser o raiz de 2gh ao quadrado, já fiquei feliz porque a raiz vai desaparecer, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Por que, que eu estou feliz de ver essa informação? Porque a aceleração vai ser possível de se calcular a partir da força de atrito, beleza? Então, 2 vezes a aceleração vezes a distância vai ser igual a 2gh. Então, eu vou pegar o 2 dividido por 2 dá 1. Nada de cortar, porque cortar você faz com a tesoura, com a faca, beleza? Isso aqui não é aula de culinária. Então, isso aqui dá GH dividido por A. O que é A? A aceleração de frenagem. Como é que eu faço para chegar na aceleração de frenagem? Ora, segundo a lei de Newton, a aceleração era um gatilho para a gente pensar em segunda lei de Newton. Então a gente tem que a força resultante, calma aí que eu estou dando spoiler, que eu cliquei sem querer aqui em cima do mouse. Vamos lá, opa, basta, hoje a aula é cheia de spoiler. A gente coloca que a força resultante, deixa eu só chegar minhas ferramentas para o lado aqui. A força resultante, que é a força de frenagem, é igual a massa vezes aceleração. Ela é uma força que vai retirar movimento. Então, essa aceleração, em princípio, seria negativa. Beleza? Isso se reflete nesse sinalzinho de menos que eu coloquei aqui na fórmula de Torricelli. Então, a força resultante é a força de atrito. Força de atrito é μ vezes normal. Por que eu estou falando isso?
força de atrito dinâmico, plano horizontal. Então, durante todo o processo, a força de atrito vai ser a mesma. Então, aqui eu posso usar a fórmula. Lá no tobogã da outra questão, eu não podia, porque eu não tinha condições de calcular. Aqui eu tenho, beleza? Aqui eu tenho condições. Então, μ vezes normal é a força resultante, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Veja que nesse caso, como eu tenho um plano horizontal, a normal é a única força vertical que atua além do peso, porque esse objeto vai estar aqui em movimento, peso para baixo, que é mg, normal para cima e nada mais. E freando ele na horizontal, ou seja, totalmente independente, a força de atrito. Como o peso e a normal se equilibram, eu posso falar que a normal vale m vezes g. A normal vale m vezes g. Colocando então os valores numéricos, a normal vai valer m vezes g, e eu vou trazer esse m vezes g aqui para a fórmula, m vezes g. Então, isso aqui é igual a m vezes a. Mais uma vez, m dividido por m dá 1, e a aceleração é μ vezes g. E olha que interessante que vai aparecer aqui na fórmula da distância. A distância vai ser g vezes h dividido por a aceleração, que é μg. Então, μ vezes g. E olha que interessante, g sobre g deu 1, ou seja, de fato não precisamos do valor da aceleração da gravidade. Beleza? Aqui temos, portanto, que a distância vai ser a altura h, que ele deu 2, dividido por μ, que ele deu, que é 0,4. Beleza? Aí, para executar a continha, você faz. Pega o número 2, divide por 0,4. Aí você pode simplificar, pode fazer do jeito que você achar mais interessante. Você vai achar d igual a 5. Nunca se esqueça de que a unidade de medida é relevante para você poder solucionar os problemas. Nesse caso, tudo em unidades do Sistema Internacional, nós chegamos à distância igual a 5 metros. Beleza? Esse é o valor que a gente encontra. Tranquilo? Aqui a gente tem uma situação muito interessante, que é essa questão de você ter a força de atrito que você é capaz de calcular, mas você ter a omissão de diversos dados muito importantes. Por exemplo, a ausência da massa. Não tem o valor da massa. Aqui eu falei que a gente poderia admitir a gravidade igual a 10 se fosse necessário, mas veja, ela não foi fornecida. Não foi fornecida, não é um valor necessário. Beleza? Para o coleguinha que pega e só resolve problema de cálculo tacando número em fórmula, vai se enrolar. Vai se enrolar, porque se você sair botando número em fórmula, você não vai chegar em número nenhum. Você não vai conseguir terminar nenhuma conta. Por quê? Porque os números do meio do caminho não existem simplesmente. Então, alguns problemas, eles têm números, eles têm fórmulas, mas você não bota número nas fórmulas, porque se você botar, você vai se enrolar e não vai conseguir terminar o problema em tempo. Beleza? Então, mas eu posso botar os números e ir torcendo para cortar as letrinhas no final. Coloque os números somente no fim do problema, quando tudo acabar, para você não correr o risco de colocar algum número no lugar que não devia e acabar se movendo por algum viés que vai te levar à resposta incorreta. Beleza? Muito cuidado com isso. Vamos resolver mais um? Tem vários exemplos para hoje. Vários exemplos. Olha aí. Na situação esquematizada na figura, a mola tem massa desprezível e constante elástica igual a 1 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Então, a constante elástica K, 1 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Beleza? Ela está inicialmente travada na posição indicada, contraída de 50 centímetros. Então, ele está me dizendo que eu tenho uma deformação de 50 centímetros. Já estou traduzindo para a unidade correta. O bloco cuja massa é 1 kg, vou anotar isso também. O bloco cuja massa é 1 kg
está em repouso no ponto A, simplesmente encostado na mola, ou seja, ele não está grudado. O trecho AB do plano horizontal é perfeitamente polido, ou seja, bem aqui nós não temos atrito. E o trecho BC é áspero, ou seja, o trecho BC possui atrito. Beleza? Em determinado instante, a mola é destravada e o bloco é impulsionado. Veja que o AB tem 2 metros. A mola está deformada de meio metro, ou seja, significa que esse bloco vai ser empurrado pela mola só até aqui. Daqui para frente, ó, meio metro. Daqui para frente, o bloco segue seu caminho sozinho, como se nada tivesse acontecendo. Beleza? E aí ele diz o seguinte: o bloquinho vem por aqui e ele vem parar no ponto B com uma certa velocidade. Estava desenhando no lugar errado. Ele vem parar no ponto B com uma certa velocidade, que ele chamou de VB. Sabendo que o bloco para ao atingir o ponto C, calcule o valor de VB e o coeficiente de atrito. Então, quando o bloquinho chega aqui no ponto C, a velocidade dele é 0. Beleza? Então, vamos atrás desses valores para a gente conseguir solucionar. Qual é a diferença aqui? Agora, em vez de descer uma rampa, a energia potencial está vindo da mola, porque uma mola comprimida tem energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é calculada por kx ao quadrado sobre 2. Então, vou colocar esses valores para a gente poder ser feliz. Veja que o K é igual a 100, o x é 0,5. Nós vamos elevar isso aqui ao quadrado e dividir por 2. Aí você segue seu coração e faz esse cálculo da maneira que achar mais conveniente. Eu vou simplesmente pegar o 100, multiplicar por 0,5, depois multiplica por 0,5 de novo e no final divide a resposta por 2. Beleza? Você fazendo isso, você vai chegar em 12,5. A unidade de energia é a unidade de trabalho, ou seja, o joule. 12,5 joule, uma vez que eu botei tudo em unidades do sistema internacional. O que eu ganho com essa energia potencial elástica? Essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética. E veja que nesse pedacinho aqui, ó, de 1,5 metro, nada acontece com a velocidade do bloco, porque nesse trecho nós não temos atrito, nós não temos subida, nós não temos descida, nós não temos nada. A energia se conserva desde esse ponto que eu vou chamar de P, bem aqui, do ponto P até o ponto B, a energia cinética se conserva. Por que ela se conserva? Porque não há novos ganhos nem perdas de energia, beleza? Então, o bloquinho no plano horizontal, então quer dizer que se aquele ali fosse enorme, ele ia andar para sempre. Na ausência de atrito, iria andar para sempre. Beleza? É isso sim. Eu sei que é muito desconfortável a gente pensar num para sempre, mas lá nos anos 70, a humanidade, né, pegou uma nave, na verdade duas, as sondas Voyager, e elas foram arremessadas no espaço, ganharam bastante velocidade com os foguetes. E como elas estão num lugar onde não existem atrito, elas estão andando e andando e andando e vão andar indefinidamente até que alguma coisa entre no caminho delas. Beleza? Elas estão seguindo seu caminho por inércia. São as sondas Voyager. Elas estão por aí viajando. Então, essa energia cinética de 12,5 joule, ela vai me dar a velocidade que a caixinha vai ter no ponto B. Beleza? Que é o que a gente vai usar para responder finalmente a letra A, que é a primeira pergunta que ele faz. Então, respondendo a letra A, qual é o valor de VB? Energia cinética é mv² sobre 2. A energia cinética vai ser 12,5, que eu acabei de calcular.
A massa é 1, a velocidade é meu sonho, e 2 é 2 mesmo. 2 vezes 12,5 dá 25, já fiquei feliz porque tem raiz quadrada inteira. Então, v quadrado é igual a 25, portanto, a velocidade é de 5 metros por segundo. Beleza? E isso responde para a gente de primeira a letra A. Tranquilo? Então, essa seria a velocidade. O que mais você poderia fazer? Poderia ter feito tudo literal. Você podia ter chamado de kx quadrado sobre 2. Eu fiz algo errado. Você podia chamar de kx quadrado sobre 2 a energia potencial elástica e falar que ela vai ser igual à energia cinética mv quadrado sobre 2. Perceba que aqui vai te trazer um probleminha, não vai ser tão interessante, né? Apesar de que você vai dividir 2 por 2 dos dois lados, e aí o v quadrado vira k sobre m vezes x. Portanto, essa velocidade, x ao quadrado, portanto, essa velocidade vai ser raiz de k sobre m vezes x. Né? Esse ano não. Mas lá no estudo do movimento harmônico simples, lá na segunda série, você vai ver que esse raiz de k sobre m, na verdade, ele vai aparecer na forma raiz de m sobre k, é um parâmetro importante acerca do movimento de objetos que ficam sendo jogados para frente e para trás por molas. Beleza? Você vai ver essa informação lá, a partir do conceito de força restauradora. Aqui, essa informação realmente não acrescentou. Mas veja, são duas linhas de cálculo que a gente tem, né? Você não sai perdendo quando você bota as letrinhas e faz a conta com as letrinhas até o final, botando o número só depois de passar por todos os cálculos com letrinhas. A letra B finalmente está me pedindo o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio. Então, para eu saber qual é o coeficiente de atrito, eu vou ter que calcular a força de atrito. Mas para calcular a força de atrito, eu preciso da desaceleração do bloco, porque ele foi desacelerado por meio da ação de uma força. Qual é o problema? Eu não tenho o tempo. Quando eu não tenho tempo, eu uso a fórmula de Torricelli. V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Beleza? Tem outro caminho? Tem. Deve ter outros caminhos para você fazer aí. Beleza? Pode pensar no trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E trabalho é força vezes distância. Aí você bota a distância ali como 5 metros. Dá na mesma. Beleza? Então, a velocidade, quando ele chega lá no final, é zero. Zero ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, meu sonho, vezes o ΔS, que é 5. Beleza? Então, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes a aceleração é igual a 25. Eu tenho uma aceleração que, em módulo, claro, porque eu já botei o sinal de menos dela aqui, vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Eu pego isso e coloco na segunda lei de Newton, porque força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é meu sonho, que é a força de atrito. Então, a força de atrito vai ser a massa da caixinha 1 vezes a aceleração 2,5. Eu tenho uma força de atrito de 2,5 newton. Beleza? A força de atrito é μ vezes normal. A força de atrito 2,5 é o μ, meu sonho final, que é o que vai resolver a letra B, vezes a normal. Mais uma vez, temos um objeto no plano horizontal, apoiado simplesmente na horizontal. Dessa maneira, a normal e o peso têm o mesmo valor. Então, o valor da normal vai ser a massa dele vezes a aceleração da gravidade local, que foi fornecida como sendo 10. Esse μ, então, vai me dar 0,25. Beleza? Com isso, a gente responde também a letra B, dizendo qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano de apoio. Beleza? Era isso. Espero aí ter conseguido mostrar alguns dos exemplos de aplicação dos conteúdos que a gente viu até agora. Vamos para a próxima.
que a gente vai fazer mais, agora com uma abordagem um pouquinho diferente. Valeu e até lá!